Falar sobre o sistema tributário no Brasil parece complicado, né? Mas hoje a gente vai direto na fonte, a Constituição Federal, para desvendar como essa estrutura realmente funciona. Para isso, a gente vai seguir um mapa bem claro. Primeiro, o que são tributos? Depois, quem pode cobrar o quê? Quais são as regras desse jogo? O que a grande mudança de 2023 significa na prática? E, por fim, para onde vai o dinheiro arrecadado? Então, vamos começar pelo começo, estabelecendo a base de tudo. Afinal, quando a Constituição fala em tributo, do que ela está falando exatamente? Olha, a base de tudo está no artigo 145. Ele é bem claro e divide os tributos em apenas três categorias: impostos, taxas e a tal da contribuição de melhoria. Primeiro, os impostos. Pensa neles como uma contribuição geral que a gente faz para bancar os serviços públicos. Saúde, educação, segurança, não tem uma ligação direta com um serviço específico para quem paga. É para financiar o todo. Já as taxas são diferentes. Aqui, a lógica é outra. Você paga por algo bem específico. Por exemplo, para tirar um passaporte. Ou, quando a vigilância sanitária fiscaliza um estabelecimento, ela está exercendo o que a gente chama de poder de polícia, garantindo que as regras estão sendo cumpridas. E isso também é custeado por uma taxa. E, por último, a contribuição de melhoria. Essa é mais rara. Ela só acontece quando uma obra pública, tipo o asfalto que chegou na sua rua, valoriza diretamente o seu imóvel. Aí uma parte desse custo pode ser cobrada. Ok, agora que a gente já sabe diferenciar um imposto de uma taxa, a próxima pergunta é: no nosso sistema federativo, quem tem o poder de cobrar cada coisa? Essa tabela mostra bem como o bolo é dividido. A União fica com os impostos de caráter mais nacional, como o de renda e o de produtos industrializados, o IPI. Já os estados cuidam de impostos gigantes, como o ICMS. E os municípios ficam mais no dia a dia local, com o IPTU dos imóveis e o ISS dos serviços. É o coração do nosso Pacto Federativo Fiscal. Mas calma, esse poder de cobrar tributos não é um cheque em branco. A Constituição coloca limites, regras bem claras para proteger todo mundo. E essas regras, que estão lá no artigo 150, funcionam como um verdadeiro escudo para o contribuinte. Por exemplo, um imposto não pode ser criado ou aumentado por um decreto, de uma hora para outra. Precisa de lei. E, mais importante, geralmente só pode começar a valer no ano seguinte. Isso traz previsibilidade e evita surpresas. Um exemplo bem famoso dessa proteção é a imunidade tributária. Para garantir direitos fundamentais, como a liberdade de culto e o acesso à cultura e informação, a Constituição proíbe a cobrança de impostos sobre templos, livros, jornais e o papel usado para imprimir eles. Bom, esse sistema que a gente viu até agora funcionou por décadas. Mas, recentemente, em 2023, o jogo começou a virar com a maior reforma da nossa geração. Pois é, depois de anos e anos de debate sobre o chamado manicômio tributário brasileiro, a Emenda Constitucional 132 finalmente saiu do papel, dando pontapé inicial numa reformulação gigantesca dos impostos sobre o consumo. E a grande estrela dessa reforma é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia é genial na sua simplicidade: juntar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios num imposto só. E o mais importante, ele é não cumulativo. Ou seja, acaba com aquele efeito cascata de imposto sobre imposto que só encarece o produto final. Para a gente ter noção do tamanho da mudança, é só comparar o antes e o depois. Estamos saindo de um emaranhado de regras com imposto na origem para um sistema unificado, mais simples e cobrado no destino, que é como funciona na maior parte do mundo. Mas como organizar um imposto que pertence a 27 estados e mais de 5.000 municípios ao mesmo tempo? Bom, para isso, a reforma criou o Comitê Gestor. Ele vai ser o grande maestro dessa orquestra, garantindo que a arrecadação e a distribuição do dinheiro sigam a mesma partitura no país inteiro. Certo, o tributo foi cobrado, seja pelo sistema antigo ou pelo novo. E agora, o dinheiro fica só com quem arrecadou? Não é bem assim. A Constituição tem um plano para ele. E aqui a gente entra num ponto fundamental do federalismo brasileiro, a repartição das receitas. A ideia é justamente não deixar o dinheiro concentrado, garantindo que até os menores municípios tenham recursos para funcionar e para tentar diminuir as desigualdades. Olha que interessante esse exemplo prático. Metade, 50% de todo o IPVA arrecadado sobre os veículos de uma cidade vai direto para o caixa da prefeitura daquela cidade. O mesmo acontece com o ITR, o Imposto Rural, e uma fatia de 25% do ICMS.
Em uma escala ainda maior, a União é obrigada a repassar uma parte bem gorda do que arrecada com seus dois principais impostos, o de renda e o IPI. Esse dinheiro vai para os fundos de participação, que distribuem recursos para todos os estados e todos os municípios do Brasil. A reforma de 2023 é, sem dúvida, um passo de gigante na direção da simplificação. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que só isso resolve a lendária complexidade tributária do Brasil? O sucesso da reforma ainda depende de muitas leis complementares que vão detalhar como tudo vai funcionar. É uma história que, na verdade, ainda está sendo escrita.